Quais são os níveis de autismo? Qual é a importância da rotina para pacientes autistas? Autismo em mulheres é mais raro? Uma criança que enfileira brinquedos e anda na ponta dos pés e só, mais nada, pode ter autismo? Essas foram algumas perguntas que recebi e vamos responder neste vídeo. Vamos lá! Oi pessoal, sou o Dr. Matheus e neste vídeo eu respondo a algumas perguntas bem interessantes que recebi sobre autismo aqui no YouTube e também no Instagram. Se você não sabe o básico sobre esse tema, eu recomendo assistir primeiro ao nosso vídeo O que é autismo? Ele está aqui embaixo no comentário fixado. Então, vamos às perguntas. Existem níveis de autismo? Essa foi uma pergunta enviada pelo perfil Marlon Filmes. Existem sim. São os chamados níveis de gravidade. Segundo a classificação do Manual Estatístico DSM-5, existem 3 níveis. Nível 1 é o paciente com pouca necessidade de apoio. Aqui estão aqueles que conseguem falar frases completas, têm uma boa comunicação, porém, em alguns momentos, têm algumas dificuldades sociais. Por exemplo, entender piadas, como se comportar num grupo de pessoas, por exemplo, diante de uma roda de conversas. Geralmente, esses pacientes até preferem evitar esse tipo de situação. O suporte necessário costuma ser uma psicoterapia ou uma mentoria, tutoria sobre algumas questões da vida social. Por exemplo, tive um paciente adulto que eu precisei falar que ele não deveria estar em mais de 100 grupos de WhatsApp. 100 grupos! Ele tem muito interesse em um assunto e entrou em diversos grupos do Brasil. E claro, acompanhar tudo isso trazia prejuízos para as outras obrigações dele. E também pode ser comum precisar de um fonoaudiólogo para corrigir maneiras pouco naturais, com jeitos que soam meio estranhos de conversar, pelo tom, pela fluência. Nível 2. Necessidade de apoio substancial. Aqui estão os pacientes que conseguem falar frases simples, sem complexidade, e a interação pode só ocorrer nos assuntos de interesse. O hiperfoco. Vou dar um exemplo simulando um jovem de 17 anos com muito interesse por filmes de super-herói. Eu sempre gosto de começar fazendo perguntas simples, que muitas vezes eu até sei, mas só para desinibir. Então eu pergunto: qual é o seu nome? Matheus! E quantos anos você tem? 17! E como que está na escola? Não sabe! Aqui, pessoal, é o seguinte: alguns pacientes com autismo têm essa dificuldade de conjugar verbos e falam sobre si na terceira pessoa do singular. Além disso, essas últimas perguntas que eu fiz são um pouco mais complexas, algo que precisa elaborar um pouco mais. E aí eu poderia fazer um outro tipo de pergunta. E quando você irá no cinema? 7 de julho, quinta-feira, ver Thor, Amor e Trovão. Percebem? Quando é um tema de interesse, desenvolve bem mais a comunicação. Aí, nesses casos, muitas vezes se parte desse tema em que há o interesse para depois desenvolver as outras áreas. Nesses casos, muitas vezes se precisa de praticamente todos os tipos de terapia: fono, terapia ocupacional, psicoterapia e muitas vezes um tratamento médico para controle de agitação e de agressividade. E há o nível 3. Esse é o nível mais grave, em que há necessidade de apoio muito substancial. O paciente tem grave comprometimento social, em que ou não fala ou fala poucas palavras, às vezes palavras incompreensíveis. Mas às vezes é tão grave que aí pode nem ter o que, por exemplo, um psicólogo ajudar. E se envolver também prejuízos motores, pode ser necessário uma fisioterapia e aqui tem um tipo interessante que é a ecoterapia, terapia com cavalos, que ajuda crianças a melhorar a força, a destreza, o equilíbrio, a coordenação, as deixam mais calmas, obedientes e ainda promove um aumento da socialização. Tá gostando do vídeo? Então aproveita e deixa um like que nos ajuda muito. Qual é a importância da rotina? Essa foi uma pergunta feita pelo perfil Camila_Cabral 2. Por definição, pessoal, o paciente com transtorno do espectro autista tem padrões restritos e repetitivos, o que inclui ser apegado a uma rotina. Mas eu não digo que esses pacientes devem ser mantidos sempre em sua rotina. Pelo contrário, no processo de aumento de socialização,
é importante aprender a sair da rotina, mas isso vai ser algo gradual, que será aos poucos. E olha só, mesmo sem ter autismo, muita gente tem muita dificuldade em sair da rotina. Tem gente que considera que almoço precisa ter arroz e feijão. Será que você não tem dificuldade em fazer as fezes fora de casa? Ou escutar músicas que não conhece? Se adaptar ao horário de verão? A verdade é que é do ser humano, ou melhor, dos seres vivos em geral, ter uma zona de conforto. E aí vem a rotina. Mas para os pacientes com autismo, sair da rotina pode ser algo muito mais estressante. E aí, tem quem considere que o melhor lugar para tratar um paciente com autismo deve ser na própria residência do paciente, que é onde ele está mais adaptado. Pois em consultórios, muitas vezes ele fica mais agitado. No caso de um tratamento médico, é possível considerar as informações de que normalmente o paciente não é assim, agitado desse jeito, nem em casa nem na escola. E é normal esse tipo de relato. Mas para outras terapias que necessitam da cooperação do paciente, pode ser sim, de fato, melhor que se faça essa terapia na casa do paciente. Então vamos para mais uma pergunta. Minha filha de 2 anos enfileira brinquedos e anda na ponta dos pés. Isso pode ser autismo? Foi uma pergunta feita pelo perfil Vida de Mãe e Filhas. Então, pessoal, acredito que nesse caso estamos falando de uma criança já com 2 anos, que é regularmente avaliada por um pediatra e que nada desconfiou. Mas a mãe leu, ouviu alguns vídeos sobre autismo e ficou preocupada, porque a filha enfileira brinquedos e anda na ponta dos pés. E a mãe também falou que a menina está falando de tudo, já até falando algumas frases. E aí, será que isso pode ser autismo? Pela definição, para haver autismo, é necessário haver um prejuízo social na comunicação e na interação. Isso é um critério obrigatório e na quase totalidade dos casos, pessoal, essas alterações ocorrem antes dos 24 meses. Então, sabendo que essa criança já tem 2 anos e não tem prejuízo social algum, e considerando que ela foi avaliada apropriadamente, pode ter sido pelo pediatra mesmo, então, nesse caso, a probabilidade de ser autismo é remota. E digo mais, mesmo os pacientes com autismo de fato, muitas vezes param com esses comportamentos de andar na ponta dos pés e alinhar brinquedos depois de um tempo. Autismo em mulheres é mais raro? Foi uma pergunta enviada pela Aline Lopes Martins. É sim, Aline. Em meninas, a cada 1000 nós temos 7 que têm autismo. Já em meninos, são 27 a cada 1000. Tem uma explicação para isso, que é a origem genética, que explica mais de 90% dos casos de autismo. Uma das principais causas é a doença genética chamada Síndrome do X frágil. Ela é caracterizada pela deficiência intelectual, orelhas grandes, queixo e testa proeminentes e testículos grandes, de tamanho acima do normal. E 1/3 desses pacientes tem autismo. E é uma doença ligada ao cromossomo X. Homens têm um cromossomo X e um cromossomo Y. Mulheres têm 2 cromossomos X. Então, sempre que o homem tiver um cromossomo X com a mutação para X frágil, ele terá essa doença, a síndrome do X frágil. Já mulheres que têm 2 cromossomos X, ainda que elas recebam um cromossomo X com essa mutação, elas ainda assim terão outro cromossomo X normal. E assim, a penetração, que é a apresentação dessa doença, será de cerca de 50% nas mulheres. Muitas apresentam sintomas bastante reduzidos comparados aos homens. Enfim, essa é uma explicação considerando essa doença, mas existem mais de 100 genes relacionados ao autismo. Pessoal, eu vou continuar a produzir outros vídeos sobre psiquiatria infantil, mas se tem outras dúvidas, pode escrever aqui abaixo nos comentários, que eu acho que esses vídeos de perguntas e respostas são justamente os mais legais. E se gosta desse tipo de vídeo, pode se inscrever no nosso canal aqui neste círculo aqui no meio, e aqui nas laterais estou colocando sugestões de outros vídeos. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.